há o amor. Há o amor. Há quem o descreva como uma alvorada. Há quem o chame de milagre. Outros lhe dão o nome de destino, de bênção, de encontro, de eternidade. Eu, porém, peço apenas uma coisa: cuidado. Cuidado com o amor. Mais ainda, cuidado com o instante em que ele desperta. Porque nenhum incêndio começa fazendo barulho. A maior parte deles nasce do calor mais delicado. Uma centelha, um olhar, uma palavra dita no momento exato. Um silêncio que parece compreender tudo aquilo que você nunca conseguiu explicar. É assim que ele chega. Não como uma tempestade, mas como uma brisa que aprende o caminho da sua pele. E quando você percebe, já não distingue onde termina o vento e onde começa o próprio coração. O amor raramente invade uma casa pela porta. Ele entra pelas janelas abertas da esperança, pelas frestas da solidão, pelos cômodos abandonados da alma onde há muito tempo ninguém acendia uma luz. Ele não arromba, convida, não exige, convence. E há uma beleza terrível nisso. Porque as maiores tragédias da existência não costumam vestir o rosto do horror, vestem o da beleza. É difícil desconfiar daquilo que nos devolve o sorriso. É quase impossível suspeitar de quem nos faz acreditar que voltamos a existir. E existem pessoas que aprenderam esse segredo. Não procuram conquistar o seu amor. Isso seria pouco. Procuram conquistar a maneira como você enxerga a si mesmo. Elas observam primeiro, escutam aquilo que você diz, mas principalmente aquilo que você esconde. Percebem o tremor discreto da sua insegurança, a vergonha que você disfarça com humor, o orgulho que nasceu apenas para esconder antigas feridas, o medo de nunca ser suficiente. E sem que você perceba, começam a costurar um espelho delicado, perfeito, encantador. Nele você é mais bonito, mais inteligente, mais interessante. Sua voz encontra coragem. Seu riso parece iluminar os ambientes. Sua presença finalmente ocupa um lugar no mundo. Você começa a acreditar que havia uma parte adormecida dentro de si. Uma criatura luminosa que sempre existiu, mas que nunca encontrara alguém capaz de despertá-la. Então você floresce, e floresce com uma intensidade que chega a assustar. Os dias tornam-se mais leves, as manhãs parecem nascer mais cedo, as noites deixam de ser longas. Você sorri sem perceber. Conversa consigo mesmo. Anda pelas ruas imaginando futuros. Descobre poemas onde antes havia apenas palavras. Descobre música onde antes havia ruído. Descobre vida onde antes havia apenas costume. E agradece. Agradece por aquela pessoa existir, sem imaginar que talvez não seja ela quem você esteja amando. Talvez seja apenas a sensação de finalmente gostar da própria companhia. Há um instante curioso no amor. Um instante tão pequeno que quase ninguém consegue percebê-lo. É o momento em que deixamos de olhar para o outro e começamos a olhar para nós mesmos através dele. É um acontecimento silencioso, quase sagrado, como se alguém limpasse o pó de um espelho antigo. Pela primeira vez você acredita merecer carinho, merecer descanso, merecer perdão, merecer futuro. E como não amar quem lhe devolveu tudo isso? Como desconfiar da mão que parecia retirar os espinhos da sua própria alma? Talvez seja justamente esse o primeiro engano, porque o amor verdadeiro não cria o seu valor, apenas o revela. Mas existe um amor que prefere outra arte. Em vez de revelar, ele fabrica, constrói um retrato seu com tintas tão belas que você passa a desejar ser exatamente aquela pintura. E pouco a pouco esquece o rosto verdadeiro. Passa a viver para permanecer digno daquele olhar. Passa a escolher palavras para não decepcionar, silêncios para não afastar, sorrisos para não perder. Sem perceber, já não vive, representa. Como um ator que, depois de muitos anos interpretando o mesmo personagem, já não consegue lembrar o próprio nome quando o palco se esvazia. É curioso. As correntes mais fortes não são feitas de ferro, são feitas de aprovação. Há prisões cujas grades são elogios. Há algemas moldadas em admiração. Há cativeiros construídos com frases como "você é diferente", "nunca conheci alguém como você", "você me completa". E enquanto essas palavras aquecem o coração, também moldam uma necessidade silenciosa. A necessidade de continuar sendo digno daquele encanto. Então você passa a cuidar menos da própria alma
e mais da imagem que ela produz nos olhos de quem ama. É nesse momento que o perigo começa a respirar. Ainda não há dor, ainda não há abandono, ainda não há manipulação evidente. Existe apenas uma mudança quase invisível. Você deixa de perguntar quem sou eu e passa a perguntar quem preciso ser para continuar sendo amado. A diferença entre essas duas perguntas é pequena apenas para quem nunca caminhou à beira do abismo, porque certos abismos não começam sob os nossos pés, começam dentro do espelho. E há pontes feitas apenas de encanto, de promessas, de afeto, de reconhecimento. Pontes tão leves quanto o ar, tão belas quanto um sonho, tão silenciosas que ninguém percebe quando já está atravessando. E talvez o amor mais perigoso não seja aquele que nos faz amar outra pessoa. Talvez seja aquele que nos convence de que só conseguimos amar quem somos enquanto permanecemos refletidos nos olhos dela. E depois, muito depois, quando o primeiro encantamento já não cintila com a mesma inocência, surge uma pergunta. Não uma pergunta feita pela boca, mas pela alma. Quem afinal era eu antes daquele olhar? Parece uma pergunta simples. É justamente por isso que assusta. Porque se a resposta demora, talvez seja porque nunca fomos apresentados a nós mesmos. Talvez tenhamos vivido como quem atravessa uma casa escura, tocando os móveis, decorando os corredores, imaginando conhecer cada cômodo, quando na verdade jamais acendemos a luz. Há uma estranha fragilidade na consciência humana. Chamamos de personalidade aquilo que muitas vezes é apenas o conjunto dos olhares que permaneceram sobre nós tempo suficiente. Somos filhos das palavras que acreditamos, das ausências que nos educaram, dos elogios que nos alimentaram, das rejeições que nos convenceram de que certos pedaços de nós deveriam permanecer escondidos. Então chega alguém, olha-nos de uma maneira inédita, e esse olhar não apenas nos descreve, ele nos inventa. Quem resiste à tentação de nascer outra vez? Quem recusaria uma segunda oportunidade de existir? Talvez ninguém. Talvez seja esse o segredo mais antigo do amor. Não queremos apenas ser amados. Queremos ser descobertos. Porque imaginamos que existe, escondido em algum lugar dentro de nós, um ser mais belo, mais digno, mais inteiro, esperando apenas a pessoa certa para despertá-lo. Mas há uma pergunta ainda mais inquietante. E se essa pessoa não estiver despertando nada? E se estiver apenas escrevendo sobre uma página em branco? O ser humano possui uma curiosa inclinação para acreditar nas histórias que lhe devolvem esperança. Pouco importa quem as escreveu. Pouco importa se são verdadeiras. Se alguém nos disser, repetidas vezes, que somos extraordinários, começaremos a procurar provas. Se alguém afirmar que somos insuficientes, faremos exatamente o mesmo. A alma detesta o vazio. Ela prefere uma mentira organizada a um silêncio sem resposta. Talvez seja por isso que tantos amores sobrevivam mesmo depois da confiança morrer. Não amamos apenas quem nos ama. Amamos a narrativa que construímos ao redor daquela pessoa. E aos poucos, já não sabemos distinguir o rosto do autor da história que inventamos para ele. Há um momento em que deixamos de conversar com alguém. Passamos a conversar com a ideia que fizemos dele. E há outro momento, ainda mais perigoso, quando deixamos de habitar a nós mesmos. Passamos a morar dentro da expectativa do outro. Que lugar estranho é esse? Você acorda, sorri, escolhe as palavras, mede os gestos, calcula os silêncios. Não porque tenha medo da verdade, mas porque teme perder o olhar que lhe ensinou a gostar de si. Então nasce uma prisão invisível. Ela não possui grades, possui aprovação. Não possui correntes, possui expectativa. E curiosamente, quanto mais amado você se sente, menos percebe que está deixando de ser livre. Será mesmo amor aquilo que exige uma constante manutenção da própria imagem? Ou será apenas um palco onde dois atores têm medo de esquecer o texto? Começo a suspeitar que existe uma diferença profunda entre ser visto e ser compreendido. Quem é visto pode ser admirado. Quem é compreendido continua existindo mesmo quando decepciona. Mas a manipulação raramente deseja compreender. Compreender exige aceitar. E aceitar significa abrir mão do controle. Quem manipula prefere outra arte, prefere esculpir. Retira daqui, acrescenta dali, elogia o que pode usar,
Silencie aquilo que ameaça sua influência. Até que um dia você se olha no espelho e percebe uma estranha familiaridade. Reconhece o rosto, reconhece a voz, reconhece os hábitos, mas não reconhece a origem, como uma fotografia antiga encontrada numa gaveta sem nome. Você sabe que aquela pessoa é você, mas não consegue lembrar como chegou até ali. É curioso, a identidade talvez nunca seja uma construção solitária. Somos feitos de encontros, de perdas, de memórias, de ecos. Mas há encontros que iluminam. E há encontros que ocupam espaço demais. Tanto que deixam de caminhar ao nosso lado para caminhar dentro de nós. Nesse instante, a consciência começa a adoecer em silêncio. Já não pergunta o que sinto por essa pessoa. Pergunta outra coisa, muito mais perigosa. Quem restará de mim se ela partir? E essa pergunta muda tudo. Porque o amor deixa de ser companhia, transforma-se em condição, deixa de ser encontro, transforma-se em sobrevivência. A ausência já não ameaça apenas o coração, ameaça a própria existência. É então que o espelho aprende uma última mentira. Ele deixa de refletir quem você é, passa a refletir apenas quem acredita precisar ser. E quando um espelho esquece sua função, ele já não revela rostos, produz fantasmas. Talvez seja por isso que algumas despedidas pareçam tão violentas. Não porque alguém foi embora, mas porque junto com essa pessoa parte também aquele personagem que passamos tanto tempo alimentando. E ninguém sofre tanto quanto um personagem quando percebe que o autor fechou o livro. Talvez o pior abandono não aconteça quando uma porta se fecha. Talvez aconteça quando descobrimos que entregamos a outra pessoa o direito de escrever nossa identidade. Porque desde esse instante, ela já não segura apenas o nosso coração. Segura a narrativa inteira daquilo que acreditamos ser. E poucas formas de poder são tão silenciosas quanto aquela que convence alguém de que sua própria alma precisa de autorização para continuar existindo. No fim, você entende. Não de uma vez. Ninguém entende. De uma vez. A verdade não chega gritando, ela chega arrancando os enfeites. Primeiro desaparecem as mensagens, depois os planos, depois o jeito como aquela voz pronunciava o seu nome. E você continua esperando, porque o coração é um péssimo contador de histórias. Ele sempre acredita que existe mais um capítulo, mais uma explicação, mais uma chance, mas não existe. Há pessoas que entram na sua vida, como quem acende uma casa abandonada, abrem todas as janelas, fazem o ar circular, acendem as luzes, penduram quadros, plantam flores e fazem você acreditar que aquela casa sempre foi um lar. Então, vão embora, levando as chaves, e você descobre que nada daquilo era seu, nem a luz, nem o calor, nem a música. Você apenas morava na ilusão de que finalmente havia chegado em casa. É aí que a manipulação mostra o rosto. Ela nunca precisou de gritos, nunca precisou de ameaças, nunca precisou de correntes. As correntes já estavam dentro de você. Foram feitas de necessidade, de carência, de esperança, de tudo aquilo que você chamou de amor, porque nunca lhe ensinaram a diferença. A manipulação inteligente não manda, ela sugere, não obriga, convence, não prende, faz você ter medo de sair. É por isso que tanta gente diz, eu escolhi, talvez tenha escolhido, mas escolheu dentro de uma prisão construída para parecer liberdade. Essa é a violência mais sofisticada que existe. Aquela que faz a vítima agradecer pelas paredes. Então, você começa a juntar os pedaços, olha fotografias, conversa consigo mesmo, revive diálogos inteiros, procura o instante exato em que deixou de ser quem era. Não encontra. Porque ninguém percebe o momento em que o inverno começa. Apenas acorda um dia e descobre que todas as folhas caíram. Então vem a culpa. Você pensa que amou demais, depois que amou de menos, que falou demais, que silenciou demais, que deveria ter insistido, que deveria ter ido embora antes. A culpa é um espelho rachado. Mostra 1000 versões da mesma dor. E nenhuma delas é inteira. Até que, um dia, surge uma suspeita. Talvez você nunca tenha amado apenas aquela pessoa. Talvez tenha amado a permissão que ela lhe dava para existir. Essa descoberta pesa, porque obriga você a fazer uma pergunta que evitou durante todo esse tempo. Quem era você
antes de precisar da aprovação de alguém? O silêncio responde primeiro. Depois, vem o medo. Não o medo de ficar sozinho, mas o medo de descobrir que passou tanto tempo vivendo através do olhar de outra pessoa que já não sabe reconhecer o próprio. E essa é a verdadeira perda. Não é perder alguém, é perder o caminho de volta para si. Porque quem manipula não leva apenas o tempo, nem apenas o afeto. Leva referências, leva certezas, leva confiança, leva o idioma com que você conversava consigo mesmo. Quando parte, deixa uma casa inteira, de pé, mas vazia. Você continua respirando, continua trabalhando, continua sorrindo quando é preciso. Por fora, quase nada mudou. Por dentro, há um estranho eco. Como se alguém tivesse retirado todos os móveis da alma e cada lembrança batesse nas paredes nuas. É então que você percebe o último truque. A pessoa nunca quis que você descobrisse quem era. Quis que acreditasse que só poderia descobrir isso ao lado dela. Essa é a diferença entre quem ama e quem precisa controlar. O amor oferece um espelho e depois o coloca em suas mãos. A manipulação faz você acreditar que o espelho pertence a ela. E quando vai embora, leva o espelho junto. Por isso, cuidado. Cuidado com o amor que chega prometendo completar você. Cuidado com quem parece enxergar todas as suas virtudes, mas lentamente faz você esquecer como enxergá-las sozinho. Porque o amor que merece esse nome devolve você a si mesmo. O outro apenas o afasta. Tudo sucumbirá ao fim daquele amor que parecia divino. Porque ele não destruiu apenas um relacionamento. Destruiu o espelho, onde você acreditava enxergar quem realmente era. E quando o encanto morrer, restará apenas um quarto silencioso dentro da alma. Um lugar onde cada lembrança ecoa como uma pergunta. Cada fotografia acusa, cada música fere, cada manhã pesa. Você tentará reconstruir quem era antes, mas talvez nem consiga distinguir onde termina a manipulação e onde começa você. E talvez essa seja a forma mais cruel de amor. Não aquela que quebra o coração, mas aquela que convence alguém de que só merece existir, enquanto é amado por quem o manipula. No fim, não sobra apenas a ausência da pessoa, sobra a ausência de si. E o que permanece não é um coração partido, é um vazio, com a voz do diabo sussurrando, noite após noite, uma infinidade de porquês que jamais serão respondidos, perguntas que choram, noite após noite, até que você tenha coragem de deixar de procurar quem o destruiu, para começar, enfim, a procurar quem você era antes do espelho.